Olá, eu me chamo Márcio Pereira dos Santos, sou acadêmico da Universidade Unicesumar e hoje estaria aqui apresentando o plano de aula da disciplina Educação Cristã e Ensino Religioso para todos os alunos do curso em Bacharel em Teologia no ano de 2024 e estarei aqui apresentando um assunto muito importante, a qual foi proposto para essa disciplina, com o seguinte plano de aula, e também estarei aqui apresentando o tema do estudo que foi proposto para o desenvolvimento desta aula, que será maravilhosa para cada um de nós. O plano de aula, tema da nossa aula é Teologia e Profetismo Pré-Exílico, de Jeremias. Os objetivos, são os dois objetivos que iremos abordar nesse tema. O primeiro é analisar a vida, ministério e mensagem do profeta Jeremias. O segundo é refletir sobre a relevância das profecias de Jeremias para a sociedade contemporânea. O conteúdo desta aula vai falar sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, análise da vida, ministério e mensagem do profeta Jeremias. Dentro desse primeiro análise, da vida, ministério e mensagem do profeta Jeremias, nós vamos aqui falar sobre um pouco da vida de Jeremias. Jeremias foi um profeta do Antigo Testamento, nascido por volta de 650 a.C. em Anatote, uma cidade próxima a Jerusalém. Ele iniciou seu ministério profético durante o reinado de Josias e viveu durante um período tumultuado na história de Judá, que culminou na destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia em 586 a.C. Jeremias, quando ele aparece no cenário profético, Judá estava vivendo um período complicado, onde a imoralidade, a idolatria, a desigualdade social, toda sorte de injustiça social estava incutido neste contexto. E Deus, ele levanta o profeta Jeremias para denunciar todos esses descasos na área política, social, espiritual, econômica, enfim. E o ministério de Jeremias, professor. Jeremias, ele foi chamado por Deus para profetizar principalmente para o povo de Judá e Jerusalém. Ele enfrentou oposição e perseguição por suas mensagens, que frequentemente denunciava a idolatria, a injustiça social e a falsa segurança do povo. Jeremias, ele era conhecido por seu chamado inicial, que está em Jeremias 1, também sobre o livro Suas Lamentações sobre Judá, que está lá no livro de Lamentações, e suas profecias detalhadas sobre a queda eminente de Jerusalém. Por causa de todas essas situações que Judá e Jerusalém estava vivendo, Deus levanta Jeremias nesse cenário caótico, moral, espiritual, política, social, para poder denunciar a gravidade que estava ocorrendo nesta nação.
E a segunda relevância, né, e atualidade das profecias de Jeremias para a sociedade contemporânea, nós vamos aqui observar aqui algumas relevâncias dessas profecias enviadas por Deus através do profeta Jeremias. E uma delas aqui que eu quero destacar para vocês é a moralidade e justiça social. Não pensem vocês que isso é algo novo. Isso já existia há muito tempo. Foi aí que Deus levanta Jeremias. Veja bem, Jeremias, ele, nesse cenário de moralidade e justiça social, Jeremias denunciou a corrupção, a idolatria e a injustiça social em Judá. Sua mensagem, ela ressoa até hoje em questões de ética, justiça e integridade. Deus sempre ele procurou estar, ou seja, no meio do seu povo, manifestando a sua presença. Deus é um Deus justo, é um Deus que não faz acepção de pessoas e, infelizmente, naquela época, o cenário era tão caótico que Jeremias foi levantado para profetizar uma mensagem que, para o ouvido daqueles que estavam vivendo distante de Deus, da lei de Deus, soava como, podemos dizer, como uma agressão, como uma oposição, mas Jeremias, ele continuou firme o seu chamado. Jeremias, ele permaneceu fiel à palavra de Deus para continuar a denunciar essas gravidades, ou seja, essa gravidade espiritual, intelectual, moral, social, enfim. E com tudo isso, devido à desobediência, né, dos reis, desobediência dos sacerdotes, né, e por causa da condição espiritual que estava se encontrando no Judá e Jerusalém, aqui nós vamos ver algumas consequências das escolhas humanas, né? A Bíblia diz, em Deuteronômio, que Deus põe diante, ele diz assim: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nossa vida, ela é feita de escolhas. E Deus levanta Jeremias para profetizar, para alertar e também para trazer uma esperança para o povo de Jerusalém, de Judá. Então vamos lá. As consequências das escolhas humanas. As profecias de Jeremias sobre o juízo de Deus e as consequências das escolhas humanas, elas alertam sobre a responsabilidade individual e coletiva diante das ações e decisões, né? Há uma consequência, existe uma lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Ninguém pode plantar o abacate e colher manga. Ou seja, assim estava acontecendo com o povo de Israel. Assim estava acontecendo com Judá e Jerusalém, né? Devido às suas más escolhas, a sua má escolha, Deus assim estava alertando através do profeta Jeremias, né, que o mal viria sobre a nação. Tinha um exílio preparado, né, para Israel se eles não obedecessem, se arrependessem, né? Então, essas consequências das escolhas humanas alertam sobre a responsabilidade individual e coletiva diante das ações e decisões. E na atualidade das profecias, no contexto geopolítico, né, assim como Jeremias, podemos dizer assim, né, assim como Jeremias, ele profetizou sobre eventos políticos e militares de seu tempo, suas mensagens continuam a ser relevantes em contexto de conflitos e tensões globais.
né? A palavra de Deus, ela é para nos advertir. A palavra de Deus, ela traz a gente um alerta, né? Que a Bíblia mesmo diz: se obedeceres, se ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais os vossos corações. Era isso que estava acontecendo com os reis, com os sacerdotes, com aqueles que tinham responsabilidade sobre o povo, né? Então, o que estava acontecendo também ali? Estava tendo uma crise espiritual e moral em Judá e Jerusalém. E podemos observar que em uma era de crise espiritual e moral, as advertências de Jeremias sobre falsas seguranças e idolatrias modernas ressoam nas questões contemporâneas e de secularismo, materialismo e individualismo, né? A crise moral, ela trazia as advertências, e Jeremias foi levantado ali justamente para isso também, para poder alertar sobre o que estava acontecendo no âmbito político, no âmbito espiritual, no âmbito moral daquela sociedade. Mas também toda advertência não pode ser levada somente como protesto, como ter uma opinião formada, porque essas profecias de Jeremias, elas eram acompanhadas de uma esperança e restauração. Se o povo se arrependesse, se o povo se voltasse para Deus, né? Apesar que Deus é onisciente, já sabia que o povo não iria se arrepender, que o cativeiro, né, era iminente, né? Mas também, mesmo assim, Deus proveu uma esperança, uma palavra de esperança e de restauração. E qual é essa palavra de esperança e restauração? As profecias de Jeremias sobre a restauração e a promessa de um novo pacto oferecem esperanças em um mundo marcado pela incerteza e desespero. Deus, ele quer o melhor para a sociedade. Deus, ele quer que a sociedade se arrependa, que a sociedade se volte para Deus. Porque hoje nós vemos aí o cenário político, não somente no nosso Brasil, como em outros, né? Reis, presidentes, primeiros ministros e outros que realmente querem dominar sobre a nação com vara de ferro, com ditaduras, né? Com comunismos, com socialismos, né? Mas aqui Jeremias ele quer mostrar para a nação que Deus é o Senhor da sua nação, ele quer ser ou continuar sendo o Senhor da sua nação. A Bíblia diz na palavra do Senhor que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, podemos aqui ver também, né, sobre essa promessa de restauração. Deus, ele ama o seu povo. Deus, ele faz de tudo para que as nações, para o povo, se volte para Deus. Porque as bênçãos do Senhor estão para aqueles que obedecem a sua palavra. E também, trazendo um resumo, né, das mensagens de Jeremias, as mensagens de Jeremias continuam a ser pertinentes hoje por sua profundidade espiritual, seu foco na justiça social e moral, e sua promessa de esperança e restauração através de relacionamento renovado com Deus. Deus, ele quer se relacionar com o seu povo, ele quer se relacionar com as nações. Seus valores, né, ou suas palavras desafiam a sociedade contemporânea a refletir sobre suas prioridades e valores e a considerar as consequências de suas escolhas diante do plano divino para a humanidade. Então, assim como Deus levantou Jeremias profetizando para que o povo se arrependesse, senão eles iam para o cativeiro, mesmo assim o povo não se arrependeu e passaram por um período de 70 anos no cativeiro. Mas
Deus é Deus de promessa. Assim como Deus falou que se eles não se arrependessem, ir para o cativeiro, ia ter uma duração de 70 anos, Deus também fez um plano, um projeto de restauração para o povo de Israel. Bom, a duração desta aula, né, que foi proposta, né, de 15 a 20 minutos. Quem dera que pudesse ter mais tempo, é muito assunto para nós aqui comentarmos, né? Mas espero que esses momentos possam ser de grande valia para todos vocês, alunos que estão aqui, né, me ouvindo nessa transmissão remota, né? O que nós utilizamos aqui para esta aula, né, foi o livro do profeta Jeremias, né, e alguns recursos do chat GPT, falando um pouco sobre também o livro de J.A. Thompson, The Book of Jeremy. E a metodologia, que nós utilizamos aqui foi a transmissão remota, e as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para esta aula foi a Bíblia Nova Versão Internacional, Sociedade Bíblica, né, Internacional, Várzea Paulista SP, Casa Publicadora Paulista 2021, e também usamos aqui, né, o livro de J.A. Thompson, The Book of Jeremy, de Edmas 1980. Espero que você possa ter, juntamente comigo, né, aprendido um pouco mais sobre o que é pré-exílio, né, aqui de Jeremias. Eu sei que foi poucos minutos, foi um resumo, né, sobre um pouco da vida de Jeremias e das profecias de Jeremias, mas que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, alunos, e a todos que estarão sendo alcançados por este vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.